sobre adoção. E enquanto vocês vão chegando, eu vou deixar um louvor aqui e eu quero encaminhar essa live para pelo menos mais 5 mulheres. Eu quero dizer para você que sua vida é muito preciosa. E eu queria que você meditasse na letra desse louvor. Fiz questão de começar com esse louvor porque às vezes a gente se perde. A gente se perde na forma que a nossa vida tem seguido. A gente vê aquele montoado de coisas erradas, de sucessão de erros, de eventos de injustiça que aconteceram com a gente e em algum momento a gente acha que perdeu o valor. Mas o pecado não ganha você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade. Você possui o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou o seu valor. Você é preciosa. Por isso que eu chamo vocês de preciosa. É mais rara que pedras preciosas, é mais valiosa que ouro. Se você tiver desistido da sua vida em algum momento, se você tiver desistido do seu casamento, se você tiver desistido dos seus sonhos, essa mensagem que eu venho trazer para você é uma mensagem de esperança. Então vão chegando e quem for chegando, encaminha essa live. Eu vou agora mandar uns aviãozinhos. A marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é preciosa, mais raro que o ouro. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer. Esse está entre um dos meus louvores preferidos. Naquele dia que eu tô me sentindo para baixo, eu ouço esse louvor para eu lembrar a minha essência, para eu lembrar a minha identidade. Eu não sou o meu problema, eu não sou o que aconteceu comigo, eu não sou o meu erro, eu sou preciosa para Deus. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, imagem e semelhança dele. Não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é preciosa, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se decidiu, Deus não vai. Tô mandando aviãozinho. Quem for chegando, vai mandando para mais 5 mulheres. 5 mulheres. Se quiser mandar para mais, pode. Mas tenho certeza que seu tempo aqui vai ser honrado. Tenho certeza que você vai sair daqui com chaves para você levar para sua vida. Foi muito forte o estudo dessa semana para mim. Eu nunca tinha nem pensado em Betseba. Quando eu parei para fazer uma lista das mulheres da Bíblia, que possivelmente eu faria ao longo dessas semanas, Betseba não estava nessa lista. Eu tinha levantado pelo menos 20 mulheres e Betseba não estava nessa lista. E aí, essa semana, eu estava estudando a história de Rei Davi na segunda-feira. Segunda-feira de manhã eu estava fazendo o meu estudo bíblico e fui estudar sobre a história de Rei Davi. E ali eu vi
a parte em que rei Davi perde o seu coração por um descuido, por um dia em que ele estava num lugar que ele não devia estar, em que ele não estava fazendo o que ele devia fazer, e naquele dia, em um dia de distração, ele perde o seu coração, ele perde a pureza do seu coração com Betseba. Aí eu falei, que mulher é essa? E simplesmente entendi que era a mãe do rei Salomão. Eu falei, opa, pera lá, essa mulher tem muita coisa para me ensinar. Deixa eu entender o que a Bíblia diz sobre ela. Então vão chegando, sejam bem-vindas, é uma honra para mim contar com a sua audiência, contar com a sua presença aqui nesse encontro online que a gente tem toda semana, toda quinta-feira, por volta das 19h15, 19h30, eu entro para trazer um estudo aprofundado. A gente está aí crescendo a comunidade Lapidando Mulheres. Eu tenho muito orgulho desse projeto que cresceu no meu coração, que já vem sido trabalhado no meu coração há alguns meses, desde janeiro desse ano eu estava engavetando esse projeto. E aí eu fui fazer comigo, de novo, o Treino e Suas Curvas. Quem é da época do Treino e Suas Curvas? O Treino e Suas Curvas que deu um pontapé inicial, que fez eu fazer esse Instagram para falar com mulheres. Treino e Suas Curvas foi uma metodologia que eu criei de gerar movimento e desengavetar projetos e sonhos do papel. E aí eu fiz comigo ano passado, é um projeto a curto prazo, em que você dá uma acelerada, um impulsionamento para você poder sair dessa estagnação, às vezes a gente está patinando, a gente sabe que tem alguma coisa que não está certo, e aí a gente fica ali, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer e tal. E aí eu fui fazer comigo, vi que dava certo, levei isso para outras mulheres, gerei transformação na vida de outras mulheres. Quem é da época do Treino de Suas Curvas? Deixa eu ver quem é que tá aqui que é da época do Treino de Suas Curvas. Pera lá. A gente tem na comunidade hoje, Lapidando Mulheres, mulheres que eram da época do Treino de Suas Curvas. A Thalita, a Lohana, quem mais que tá lá? A Natália, ela tá lá. Foi um projeto muito bonito, que começou assim, despretensioso, e teve um crescimento e uma proporção que eu fiquei muito orgulhosa dos resultados delas, que se comprometeram a fazer. Foi muito bonito mesmo. Então eu tô mandando aqui aviãozinho, quem vai chegando, mande aviãozinho também. Eu tô mandando aviãozinho para todo mundo, gente. Eu tô mandando aqui para todo mundo. Você pode mandar para todo mundo também. Aí. É assim, o convite a gente faz. Se a pessoa vem, é outra história. Mas a gente faz. Vou deixar uma música de plano de fundo aqui. Um instrumental. Pra gente, de fato, começar. Eu realmente gostaria muito que você apertasse aí no aviãozinho e liberasse para pelo menos mais 5 mulheres. Se cada uma trouxer mais uma, a gente já dobra a nossa audiência. A meta é dobrar a meta. Então, ó, Catarina acabou de acordar. Não sei por que ela acordou, ela estava dormindo. E mais uma vez, obrigada por estar comigo aqui nessa noite, mandando energia para mim. Aqui na Espanha são 23 horas e 31 minutos. Aí no Brasil são 19 horas e 31 minutos. Boa noite, meninas. Thalita, Larissa, Lilian. Estamos só começando. E aí eu tava falando, né, como é que eu escolhi Betseba, que ela não estava entre as minhas mulheres selecionadas, previamente selecionadas, quando eu iniciei a comunidade Lapidando Mulheres, onde eu tinha por objetivo fazer um estudo aprofundado de uma mulher da Bíblia por semana. E a partir desse estudo, eu poder extrair da história delas as suas principais virtudes, os seus erros, acertos, e trazer para a nossa realidade, trazer na vida prática. E aí a cada semana que vem passando a gente tem feito esse estudo e está sendo uma bênção. E eu tenho crescido muito com esse estudo. Primeiramente eu estou assim sendo fortemente edificada. Agora eu entendi porque Deus colocou isso tão forte no meu coração. Eu realmente precisava de ter acesso a esse estudo aí direto na palavra. E aí eu vou
eu vou começar... se você ainda não está na comunidade Lapidando Mulheres, digite mulheres no comentário aqui, se você está assistindo depois, ou no meu direct, que eu te mando acesso para você entrar nessa comunidade, ela é gratuita, e lá nós temos o objetivo de nos fortalecer em espírito, em estatura espiritual, em fé, e trocar experiências, uma ajudar a outra, e cada uma tem seus desafios, seus desertos e também suas superações. Eu estava até vendo uma palestra hoje mais cedo que o Pablo Marçal falou de superação. Ele estava falando sobre coragem, né? Não é a coragem que vence o medo. O que vence o medo é a ação. Porque às vezes a gente está com medo de alguma coisa, né? E aí eu tenho coragem. O que define se você de fato é uma mulher corajosa é a sua ação. E aí é essa super ação que você tem que te gera superação desse medo, desse deserto, dessa prova que você tá. Eu achei bem interessante essa definição, eu quis compartilhar aqui com vocês, totalmente fora do contexto. Mas aí eu quero que vocês me digam se tá ouvindo bem, tá? Coloquem aqui nos comentários se tá ouvindo bem. E de preferência, meninas, coloca coraçãozinho aí, tudo, pro Instagram entender que é um conteúdo legal e entregar para mais umas 3, 4, 5 mulheres, quem sabe, né? E aí, a gente começou a fazer esse estudo lá no grupo. Eu levei o tema para as meninas, perguntei se alguém já conhecia a história de Betseba. Eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha parado para pensar em estudar quem era a mãe do rei Salomão. Eu sabia que Salomão era filho de Davi, mas nunca tinha parado para olhar a história. E aí eu vou trazer para vocês uma percepção que eu tive dentro do texto, e eu me assustei ao ler o texto e ver uma cena da novela Reis, da Record. Eu assisti Os 10 Mandamentos, da Record, e assisti José do Egito. Adorei, mas eu assisti enquanto novela e, claro, a gente, quando não conhece com profundidade o texto, a gente olha para a novela, vê uma história linda e acaba se levando pelo enredo, acreditando e tomando como verdade aquilo que é retratado. E aí, no que eu estava procurando no YouTube para estudar sobre Betseba, ver algumas ministrações sobre Betseba, alguns vieses e tudo, eu encontrei, né, tem pouquíssimas coisas, pouquíssimos estudos de Betseba no YouTube. E o que mais aparecia pra mim era a cena da novela de Reis, dessa novela Reis. E aí eu fui ver uma cena de 20 minutos, onde mostra o primeiro versículo do texto. E deixa eu ler aqui pra vocês como é que tá escrito no texto. Cadê? Aqui, ó. Nosso estudo é embasado em 2 Samuel 11:12. Alguém coloca para mim 2 Samuel 11:12 para eu poder fixar aqui o comentário? 2 Samuel capítulos 11 e capítulos 12, tá? E eu não vou ler versículo a versículo, porque senão a live vai ficar muito extensa. E eu quero fazer do meio pro final vocês vão entendendo. Eu quero falar sobre o que Deus diz sobre a sua vida. O que Deus diz a respeito da adoção de um filho fora de um casamento, por exemplo, como foi o caso de rei Davi com Betseba. Eu quero te trazer a interpretação que eu fiz. Não sei se você vai concordar, mas lá no grupo a gente entrou nesse consenso. Era um consenso. E a cena da novela era assim, era uma mulher bem bonita, tomando banho, a alguns metros de distância e baixo, assim, Davi estava no palácio, e do terraço dele ele via logo ali, de um jeito que quem estava no terraço de baixo conseguia ver ele também. E aí ele viu, e ela meio que sabia que ele estava ali, ela meio que sabia que ele poderia vê-la tomando banho, e ela estava tomando seu banho,
toda sedutora, toda ali tomando seu banho. Isso na novela, tá? Na novela. É um trechinho, eu vou narrar. Foram 20 minutos que eu vi a cena e eu falei, gente, não tem nada disso na Bíblia, mas eu vou te trazer, porque pode ser que você tenha ouvido falar de outra forma, pode ser que você veja alguém falar como se fosse um romance. E nada no texto me traz esse entendimento de que foi um romance. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um homem que compôs salmos. Ele foi a pessoa que trouxe a Arca da Aliança. Ele trouxe a presença de Deus de volta para Israel. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí, quando a gente vê esse homem, naturalmente somos inclinadas a achar que de fato teve ali um romance. Mas não. Esse homem, com todas esses troféus, com todas essas qualidades, essas virtudes, em um dia, ele se distraiu e perdeu a pureza do seu coração. E aí está escrito no primeiro versículo, que eu estou lendo na versão NVI. Primeiro versículo de 2 Samuel 11. Na primavera, era em que os reis saíam para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Primeiro que Davi não era para estar ali. Naquela época era previsto ele ir para a guerra junto. Era esperado dele que, como rei, ele estivesse em campo de batalha. E aí a Bíblia fala que era uma tarde de primavera. Quando, era uma primavera. Na verdade, uma tarde de primavera foi no versículo 2. Mas voltando ali para a novela de Reis, estava ali Betseba tomando seu banho e tal, e esperando Davi aparecer do terraço. Até que Davi apareceu do terraço, estava bebendo um vinho, bebendo outro vinho, e ele bebendo vinho. E aí ele olha para ela, e no que ele olha para ela, ele pergunta para o seu servo quem era ela. O servo diz que ela era esposa de Urias, um dos guerreiros que estavam na guerra, onde ele devia estar também. E aí Davi olha e fala, vai lá e chama ela. E ela fica olhando pra ele. Aí tem aquele jogo de olhares, ela fica olhando, lavando as pernas, lavando os braços, ali naquela banheira, tomando banho da purificação. E aí Davi chama ela, na novela, tá? Estou retratando na novela. Davi chama ela e ela já esperava por esse chamado. E aí eu vi outras cenas depois que já mostrava que ela estava flertando com ele. Na novela deixa claro que ela flerta com ele, que ela tinha interesse em que ele a visse do terraço, em que ela tinha interesse de seduzi-lo e em chamar a atenção dele. A novela retrata isso. Então, quando você assiste uma novela sem ter o entendimento bíblico e coloca ela como fonte de Bíblia para você estudar e saber das histórias, isso é muito perigoso. É muito perigoso. Porque conforme eu olhei aquela cena, eu falei, caramba, foi assim? Não, porque essa foi uma das primeiras coisas, um dos primeiros contatos que eu tive. E aí eu fui pro texto. E aí eu vi aqui, versículo 2. Numa tarde, era primavera, lembra? Foi numa tarde de primavera, o pôr do sol devia estar bonito. Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Por que ela estava tomando esse banho? Era a lei da época, ela estava obedecendo a lei, tomar o banho da purificação, que é quando elas finalizavam o ciclo da menstruação. E isso era um costume da época, o banho da purificação. Não sei se era o único banho do mês, naquela época não tomava banho todos os dias, né? Então, não sei se era o único banho do mês para as mulheres, não sei. Mas era um banho especial, era o banho da purificação, porque ela tinha acabado de finalizar o seu ciclo menstrual. E aí ele mandou alguém para descobrir quem era. Ele viu ela do terraço. Olha o tempo que durou essa cena. Ele viu ela do terraço. Imagina, o servo dele estava ali junto com ele. Ele manda descobrir quem é. E aí tá aqui, Ele enviou alguém para descobrir quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Então Davi enviou os mensageiros para que trouxessem.
E ela veio. Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. E ela veio. E ele se deitou com ela. Em outra versão tá, e ele a tomou. Tem uma outra versão que fala, ele a tomou. Vejamos. Davi estava ocioso. Davi estava muito ocioso. Davi, na cena da novela, Davi estava tomando um vinho. Aqui não fala que ele estava tomando vinho. Eu deixei misturado a novela com o que está na Bíblia? Não, eu falei que eu fui ler o texto. Me ajudem que o TDAH aqui é constante. E aí, eu tô com meu celular lendo a Bíblia aqui. E aí o rei Davi estava no palácio numa época que ele não devia estar. Ele devia estar na guerra. Quais têm sido as suas distrações? Porque às vezes a gente está num lugar que a gente não devia estar, ou a gente não está no lugar que a gente devia estar. E por algum acaso a gente se distrai do que a gente devia de fato fazer. Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Por que hoje você está aqui nessa live e não em qualquer outro lugar? Por que agora, nesse momento, né, para quem está assistindo gravado, está aqui ou em qualquer outro lugar? Poderia estar em qualquer outro lugar. Por que você acorda todos os dias? Quais são suas motivações? Você devia estar no emprego que você está? Você devia estar morando onde você está? Hoje eu estou aqui na Espanha por uma mera zona de expulsão que aconteceu conosco. Você já ouviu falar nesse tema? Nesse termo? Zona de expulsão? A zona de expulsão acontece quando você percebe que você está numa zona de expulsão quando as coisas começam a se fechar. Não é a dar errado, as portas começam a se fechar uma por uma. E aí pessoas se fecham, lugares se fecham, negócios se fecham, sociedades se encerram e as portas vão fechando uma por uma. E aí você entende que Deus está querendo que você se movimente. Eu nem ia falar disso e não vou entrar nisso aqui agora. É um tema bem que dá para trabalhar sobre zona de expulsão. Se você quiser que eu fale sobre zona de expulsão, coloca aqui no comentário. Se você já ouviu esse termo, se você já teve curiosidade, se já aconteceu com você de tava tudo indo normal quando do nada não, geralmente começa aos poucos. Pouco a pouco as coisas vão começando a se fechar, vão dando errado. E aí parece que o mundo inteiro tá contra você. Na verdade, quando chegar nesse momento é porque você tá numa zona de expulsão e Deus tá querendo te movimentar. Permanecer em lugares que Deus não quer que você permaneça pode ser muito perigoso. Não sair dos lugares que Deus quer que você saia pode ser muito perigoso. Sair de lugares que Deus nos mandou permanecer pode ser muito perigoso. Lembre-se que desertos são passageiros. A gente não pode se acostumar com eles. A vida do crente, a vida do cristão é luta atrás de luta. A gente não é porque somos cristãos que não vivemos lutas, muito pelo contrário. Mas a gente não pode se acostumar com os desertos, a gente não pode se acostumar com as crises. E a gente não pode se acostumar em buscar a presença de Deus só quando a gente está no meio de uma crise. A gente não pode se acostumar a buscar a presença de Deus só no culto de domingo, na missa de domingo. A gente tem que viver eternamente no anseio, na necessidade da presença de Deus. Porque aí a gente consegue ter intimidade com o Espírito Santo para ter discernimento de saber quando é a hora de sair e quando é a hora de ficar. Davi, em algum momento, tirou seu coração daquilo que ele devia fazer. E foi por isso que ele viveu esse episódio. Não passe só pela presença de Deus quando você estiver na crise. A presença de Deus é lugar de morada. O deserto é passageiro. A vida do cristão é uma vida de luta. E se a gente entender que as batalhas são sempre batalhas diferentes, a gente vai estar o tempo inteiro
Se eu entendo que as minhas batalhas devem ser sempre batalhas diferentes, quando eu estiver vivendo o mesmo erro que eu já vivi outras vezes, ou quando eu estiver já há muito tempo no mesmo deserto, eu preciso me questionar o que eu ainda não aprendi. Lição não aprendida é lição repetida. Se a gente está há muito tempo dentro da mesma, travando a mesma batalha, é porque a gente ainda não entendeu o que essa batalha significa. A gente ainda não aprendeu o que ela tem para nos dar. E eu tô falando aqui que podem ser qualquer deserto. De qualquer deserto. Às vezes você tá demorando para conseguir um emprego, demorando para conseguir uma promoção, demorando para passar no concurso, demorando para se casar. Eu lembro que quando o Gustavo saiu de casa e se tornou tão distante o meu sonho de me casar, eu ficava olhando o Instagram das minhas amigas ou das mulheres que eu sigo, das que casaram, e tinha lá o vídeo de casamento, o dia do casamento, e eu falava, meu Deus, quando é que vai ser o meu dia? Por que tá demorando tanto comigo? E eu tive que aprender o que Deus queria de mim, naquele deserto que eu vivi. E meses depois, eu estava vivendo esse dia, o dia do meu casamento. E foi, eu acho que até hoje, considerando inclusive o nascimento das minhas 3 filhas, pra mim até hoje foi o dia mais feliz da minha vida, foi o dia do meu casamento. É louco demais isso, eu sei que... Mas às vezes o seu deserto é um filho, você não consegue engravidar. Você já sofreu alguns abortos espontâneos, inclusive, talvez. E aí você olha, nossa, sua amiga tá grávida do 2º filho. A sua outra amiga engravidou de novo. Ou então o seu deserto é profissional. Você vê todo mundo prosperando, todo mundo arrumando emprego, todo mundo, né, fazendo alguma coisa, mas você se sente estagnada. Se você está há muito tempo passando pelo mesmo deserto, pergunta para Deus o que você ainda não aprendeu. Pede sensibilidade para o Espírito Santo, porque a minha oração era essa. Deus, me dá sensibilidade para eu discernir o que o Espírito Santo quer de mim. Me dá sensibilidade, sabedoria e discernimento para eu entender o que eu ainda não aprendi. Eu quero aprender o que eu ainda não aprendi. Eu preciso sair dessa fase. Eu quero sair dessa fase logo. Eu não quero um atalho. Eu quero acelerar esse processo. Se tiver como acelerar, meu Deus, por favor. Graças a Deus. Foram só 6 meses. Foram 6 meses que duraram 5 anos. Mas foram só 6 meses. Em 6 meses, eu estava no caminho de restaurar minha família. Qual é o seu deserto? E aí, quando a gente volta para o texto, a Bíblia fala que desse encontro que eles tiveram nessa tarde de primavera, Betseba engravidou. E ela depois volta para ele, ela manda um recado para Davi, dizendo que estava grávida. E aí Davi começou a pensar como que eu vou lidar com essa situação. E aí, às vezes, por você ter errado uma vez e você ter tido consciência daquele erro, ao invés de confessar esse erro para quem precisa ser confessado, você vai tentar passar por cima desse erro, esconder ele debaixo do tapete, tentar fazer com que ele nunca tivesse existido. Foi o que Davi fez. Davi tentou de algumas formas. Primeiro, ele chama Urias, o marido de Betseba, ele chama Urias para voltar. O texto aqui é extenso, mas ele manda Urias voltar da guerra. E no resumo ali, ele fala para Urias ir se deitar com a mulher dele. E vai para casa, descansa. Mas Urias não foi. Porque Urias estava em guerra. E Urias não podia ir para sua casa descansar, deitar com a sua mulher, enquanto os homens estavam em guerra. Urias era um homem de honra. E aí ele não foi. Ele permaneceu firme no posto dele, fazendo o que ele devia fazer. Imagina para Davi olhando aquela situação. Cara, eu coloquei o homem para voltar para casa, mas não, ele não quer ir. Aí tá bom. Então,
vamos pro segundo plano. Já que ele não quer ir se deitar com a mulher, porque na cabeça de Davi o plano dele era perfeito. Se Urias volta pra casa, se deita com a esposa e ela depois aparece grávida, esse filho é deles. Esse filho não é meu. Olha só. Rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, fez isso, meu amor. Que é o meu pecado perto disso? O que eu quero chegar à conclusão aqui para você é que se Davi, com tantos erros, que tiveram muitos, e erros graves, Davi errou muito, pecou muito, mas o que tornava ele um homem segundo o coração de Deus era a capacidade que ele tinha de se arrepender genuinamente pelos seus pecados e não voltar a cometê-los. Ele pecava muito, mas eram sempre pecados diferentes. Não era sempre o mesmo pecado. Às vezes você está pedindo perdão para Deus pela milésima vez do mesmo pecado. Aí, não é que Deus não vai te perdoar, mas tá faltando um pouco de decisão da sua parte, de realmente mudar a rota. E aí é por isso, talvez, que você esteja repetindo as mesmas batalhas, continuando no mesmo deserto. Mas tá, aí na história conta que, como não deu certo esse primeiro plano, que era de acobertar a gravidez, Davi manda ele para a guerra, para o fronte da batalha, porque ali ele sabia que Urias morreria. Isso é um assassinato. Isso é um evento de injustiça. Isso é desonroso para mim. Mas espera lá, antes de acontecer isso, vamos voltar ali na Betseba, que estava tomando seu banho? Na novela mostra, né, que ela tava ali olhando pra ele olhando pra ela, e eles flertaram, e aí quando ele chamou ela, ela foi de boa vontade, e quando ela chega no quarto do rei Davi, lá na novela, aí ela fala, você me mandou chamar? Você mandou me chamar? Aí ele olha pra ela, todo seduzido, e fala, foi você que me chamou? Como assim? Com aquele olhar. Betseba, ela tava tomando banho da purificação, no terraço da sua casa. Como era para o Davi estar em guerra, talvez a Betseba não fazia nem ideia que Davi estava no palácio. E considerando a dinâmica dos castelos, dos reis, né? Eu até vi, inclusive, mandei no grupo lá na comunidade uma visitação arqueológica ao local onde seria o palácio de Davi. Imagina que o palácio dele ficava, não era um castelo, era um palácio. O palácio ficava no ponto mais alto da cidade, no ponto mais alto de Israel, e ele tinha vista privilegiada de toda a cidade. Talvez ela nem soubesse que desse para ver. Você tem noção? Que não tem romance nessa história. Não tem. A vista de Davi era privilegiada. Do alto ele via toda a cidade. Provavelmente Betseba nem sabia que dava para ser vista. E Davi era para estar em guerra. E aí, não teve romance nessa história. Não teve romance quando Davi mandou. Não tá falando na Bíblia que foi um plano que eles fizeram quando Davi colocou Urias no fronte da batalha para ele morrer. O texto não fala isso. A gente não pode deduzir isso. De forma alguma. Como que as mulheres eram tratadas naquele momento? Naquele contexto? Vamos pensar. Naquele contexto, Davi era uma autoridade? Se uma mulher abrisse a boca para atentar contra uma autoridade, ela podia ser morta, ela podia, não ser ouvida, ser como mentirosa. Como assim ela ia afrontar um rei? A Bíblia mostra poucos trechos de Betseba. Num trecho ela estava tomando banho, no outro trecho ela é tomada por Davi, no outro trecho ela engravida de Davi, no seguinte versículo em que ela aparece, é ela recebendo a notícia que o marido dela morreu no fronte da batalha. E a Bíblia é específica em mostrar
Cadê o versículo aqui, ó? Olha, ponha Urias na linha de frente onde o combate estiver mais violento. Então recue para que ele seja ferido e morra. Davi escreveu essa carta para o comandante ou para o general da guerra. Davi escreveu, está escrito, de manhã Davi escreveu uma carta para Joabe e a enviou por meio de Urias. O próprio Urias, eu não tinha nem reparado isso, o próprio Urias levou a carta para o comandante de guerra, que devia estar selada com o selo real, encomendando a própria morte. E aí, alguns oficiais da guarda de Davi morreram. Entre eles, morreu também Urias. Tô procurando aqui a parte que ele conta para Betseba. Cadê? Aqui, ó. Versículo 26. 2 Samuel 11, versículo 26. Quando a mulher de Urias soube que o marido havia morrido, chorou por ele. Ela não só viveu o luto, ela chorou por ele. Em outra versão está escrito, chorou e lamentou. Passado o luto, Davi enviou mensageiros para que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou a sua esposa e teve um filho dele. Contudo, o que Davi fez desagradou o Senhor. E assim a gente encerra o capítulo 11. Aí eu quero voltar em como a mulher é vista, em como ela sempre está errada, em como ela sempre é apontada. Por exemplo, Eva é a culpada do pecado. Foi Eva que errou. Não, foi Eva que errou. Não, foi Adão e Eva. Os dois erraram. Sara foi culpada de ter colocado Agar para se deitar com Abraão. E na live de Sara eu falei muito bem disso. Abraão foi negligente. Ele podia muito bem ter falado, Sara, eu não vou fazer isso. Mas ele foi lá e se deitou com a serva. Aí depois Sara manda Abraão enviar a serva para ir embora, depois que o filho dela já tinha nascido. Manda ela para o deserto, abandonada com seu filho. Abraão faz o quê? Faz o que você bem... Ele lava as mãos dele e fala, faz o que você bem entender com a sua serva. Ao invés dele falar, não, você que causou essa situação, nós estamos aqui, não vou mandar ela para o deserto. Não, ele manda. E aí o que acontece? Com essa mulher Agar, que para mim, ela é um caso de vítima, ela é vítima da situação. Agar, ela teve que se deitar com Abraão, porque ela era uma serva, Abraão era seu dono. Não, na verdade ela era serva da Sara, ela era sua dona e ela que mandou. Ela estava só obedecendo. Você acha que ela tinha escolha enquanto serva naquela época, naquele contexto? Aí depois quando ela vai embora sozinha e Deus manda um anjo para falar com ela, para olhar para ela e falar, eu ouvi a sua oração, eu tenho te visto. Mas foi Sara e Abraão que tiveram essa responsabilidade, não é só Sara, não. Aí na história, quando a gente pensa em mulheres da Bíblia, relatam Maria Madalena como uma prostituta. E não existe nada na Bíblia que de fato coloca essa mulher como tal. Você sabia disso? A gente precisa estudar o contexto, a gente precisa entender o que está escrito para que a gente possa realmente saber quando é o homem que erra, quando é a mulher que erra, quando é os dois que erram. Mas nesse caso, Betseba é 100% vítima. Para mim, ela é... A gente está acostumado a colocar as mulheres como vilãs, né? E aí, quando a gente pensa nas amantes, na outra mulher quando tem um adultério. Geralmente, quando eu ouço histórias sobre isso, a errada é sempre essa outra mulher. Não é o marido que tinha um compromisso com você. Quando ele te traiu. Não foi a outra mulher
que casou com você, que devia te honrar, te respeitar, ser fiel e leal. Não era essa outra mulher. Ela foi desonrosa? Foi. Mas quem te devia fidelidade não é ela. Para você querer bater nela, para você ter ódio dela, para você querer o alecrim dourado na sua mão e ela você querer a morte dela, orar para Deus levar. Fica a reflexão. Eu nem tinha pensado nisso antes. Mas quando seu marido flerta com uma mulher e você fica com raiva da mulher, ao invés de ficar com raiva dela, ao invés de ficar com raiva do seu marido, você tá com a lente distorcida de quem é que tá errando. Ah, mas ele só deu moral porque ela quis. Quem te deve respeito é o teu marido. A outra mulher tá lá, tem várias. Se não fosse ela, seria outra. Mas quem tá com você, quem tem um compromisso com você, é o seu marido. Então, quando você encontrar uma mensagem de outra mulher no celular dele, ou quando você vê ele curtindo a foto de alguém, não fica com raiva da mulher, não. Não fica com raiva da mulher, não, porque o errado é ele. Tá? Ah, mas foi ela que foi atrás, não interessa. O errado é ele nesse caso. Quem tem que cortar é ele. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo sendo ministrado nesse momento? Então, o filho que eles tiveram desse episódio de adultério morreu. Nasceu e morreu. Mostra, quando ele fica doente, quando o bebê fica doente, o filho fica doente, eu acho que ainda é bebê, mostra Davi em lamentos, em prantos, fazendo jejum, sem comer, sem beber, só orando e pedindo a Deus para revogar a sentença de morte desse filho. Mas não acontece. O filho morre. Só que antes de morrer, aconteceu uma coisa a mais que me confirma que Betseba era uma vítima. Davi é confrontado pelo profeta Natan. Natan, ele chega lá a envio de Deus para trazer uma parábola para o Davi. E aí ele fala: olha, Davi, preciso falar com você, preciso te trazer uma situação. Tinha um homem muito rico com várias ovelhas e tinha um homem pobre que tinha só uma ovelha. E aí um dia esse homem rico quis fazer uma ovelha, quis fazer um cordeiro, quis fazer ela para um viajante. E ao invés dele fazer do seu rebanho, ele tomou a única ovelha do homem pobre. E aí, no que Natan conta isso, o profeta Natan conta isso para Davi, Davi fica enfurecido. Como assim? Quem cometeu isso? Essa pessoa deve morrer. Quem fez isso deve morrer. E ele tem que pagar 4 vezes mais o prejuízo que ele causou a esse homem pobre. Mas ele deve ser punido, fortemente. E aí Natan fala para ele: esse homem é você, ao tomar a mulher de Urias. E aí o Natan cai, e aí Davi cai em si e chora, e se lamenta, e se arrepende. E aí ele tem um momento de discernimento, que o que ele estava fazendo era errado. Somente sobre ele cai a condenação. Não é sobre os dois. Somente sobre Davi. Natan confronta somente Davi. Ele não fala que os dois pecaram, que os dois erraram, que eles cometeram adultério, que eles fizeram... Não. Natan é direcionado para o erro de Davi. Ele confronta Davi. E aí eu pergunto para você, será que a gente tem a possibilidade de agir como Natan? Natan era um profeta que tinha uma intimidade com Deus tão forte que ele foi capaz de confrontar a maior autoridade da época para lhe falar sobre seus erros.
Talvez a gente precise ser um pouco mais como Natan. E tenha coragem de falar quando a nossa melhor amiga tá fazendo coisa errada. Às vezes a gente vê a nossa amiga flertando com o pecado e não tem coragem de falar pra ela que ela tá errada. Às vezes a gente vê a nossa amiga ignorando a criação dos filhos e a gente não tem coragem de falar pra ela que ela tá errada. Às vezes a gente vê o nosso marido errando e a gente não tem o discernimento de como falar com ele que ele tá errado. Às vezes. Mas para ser como o profeta Natan e ter autoridade para falar em nome de Deus, você tem que estar muito íntimo de Deus. Você tem que estar matando a sua carne todos os dias. Tem que estar matando o seu apetite, sua concupiscência, seu apetite concupiscível todos os dias. Você sabe o que é isso? Sua concupiscência é o seu desejo da carne. Para você ter intimidade com o Espírito Santo, você tem que ter uma vida de oração, de jejum. Para ter intimidade, conseguir ouvir e discernir o que você ouve. Porque veja bem, ele entregou uma parábola e às vezes a gente fica tentando entregar a mensagem por meio de parábolas e a outra pessoa não entende. Eu mesmo sou uma pessoa que eu não entendo se você vier falar comigo por meio de parábolas. Eu não vou entender se você falar assim, porque teve uma história que aconteceu isso e aquilo. Eu falo, nossa, sério? Beleza. E aí se você falar assim, então, nessa história, você é como isso e foi isso que aconteceu e você tá errada. Aí eu vou falar, epa, agora eu entendi. Agora eu me vi nessa situação. Quando você for dar um recado, não fica dando ele por parábolas, por indiretas, seja clara. Se você souber exatamente o que você está fazendo. Se você tiver intimidade com Deus para saber que a mensagem que você está entregando não é do seu julgamento, dos seus achismos. É uma mensagem que confronta e não que afronta. Davi foi confrontado. E aí o filho dele morre, né? E depois... Mas quando esse filho morre, ele já está casado com a rainha, ou com Betseba. Ela se torna rainha. Quando eu estudei a história de Abigail, foi Abigail que se tornou mulher dele? Foi Abigail que se tornou mulher dele também. Ele teve Abigail, Mical, Betseba. Teve mais alguma? Não lembro. Mas ela se torna uma das esposas dele. E olha que interessante. Esse evento de injustiça tornou ela a mãe do rei Salomão. Porque logo depois que esse filho morre, ela engravida de novo. Imagina a dor que essa mulher não sentiu quando ela perdeu o filho. Imagina a dor que ela não sentiu e até talvez um certo... Aí já são achismos meus, tá? Talvez um certo desprezo por Davi, tipo... Olha a confusão. Olha a bagunça que isso virou. Eu perdi o meu filho. Deus tá... Se ela não souber, que aqui no texto não mostra se ela sabia se ela sabia da... Como é que fala? Aqui no texto não mostra se ela sabia do confronto do profeta Natan. Então a gente não sabe se ela tinha certeza que Davi estava sendo punido. Às vezes, ou com quase 100% certeza, que ela também achava que estava sendo punida. Que ela também estava perdendo. Eu vou procurar uma passagem aqui. Entulhos. Aqui. Tinha uma frase que mandaram lá no grupo essa semana que eu achei muito forte, falando dessa história. Ela perde o bebê. Ela perde o seu bebê. E depois ela engravida de novo. Existe um lapso entre um evento e outro que eu parei para meditar sobre a dor que ela sentiu.
na perda desse bebê. Às vezes a perda desse bebê na sua vida representa a perda de um emprego, representa a perda de um namorado, representa a perda de um filho, um aborto. Às vezes essa perda é representada na sua vida hoje por uma separação no casamento. Como foi a minha separação? Às vezes, entre um evento e outro, Deus vai e tira aquilo que está errado para fazer um novo, para dar algo melhor, para dar algo limpo, para que então o próximo filho dela seja de uma relação limpa de marido e mulher. Deus permitiu que ela ficasse grávida, Deus permitiu que esse filho que ela tinha vivesse até o dia que ele morreu. Deus permitiu que ele nascesse, né? E Deus recolheu esse filho. E no que ele recolhe esse filho, Deus está tratando eles, está trabalhando eles para entregar um filho novo. Deus recolheu meu marido por um tempo, guardou ele, tirou ele da minha presença e me entregou um marido novo. Às vezes Deus te tira do emprego para te entregar um emprego melhor. Às vezes Deus te tira de um ciclo de amigos que você tinha há muitos anos e te coloca num ciclo de amigos melhores, que tem as mesmas ideias, os mesmos propósitos, que vai te ajudar nesse momento de crescimento da sua vida. Qual é a perda que você teve? Que doeu muito, muito, muito. E aí depois você se tocou que você precisava ter tido essa perda. Você precisava ter tido essa perda para vir o novo de Deus na sua vida. E aí, Betseba engravida simplesmente do rei Salomão, colocando ela na genealogia de Jesus. Colocando ela na árvore genealógica mais importante que existe, tal como Ruth. Estudamos Ruth, e Ruth também faz parte da genealogia de Jesus. Ela foi honrada depois de ter ficado viúva, passado por um deserto, depois ela se casou com Boaz e teve filhos. Teve uma perda. Perceba, nessas duas histórias teve uma perda muito grande. Mas depois Deus restaurou. Deus sarou aquela ferida. Deus colocou de fato algo do coração dele no lugar daquilo que não era do coração dele. Não era. Porque os planos, a presença de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você não está vivendo um bom casamento, Deus vai mexer nesse casamento. Deus vai trabalhar para que você viva o novo dele. E às vezes acontece a gente não entender enquanto ele está trabalhando, enquanto ainda há tempo de uma restauração, enquanto está junto ali, a gente não percebe, né? Que tem que mudar, que tem que fazer diferente. E aí Deus faz o quê? Deixa aí. Permite a separação. E aí eu sempre falo para as minhas alunas, para as minhas mentoreadas, que elas sempre acham que é o diabo querendo derrubar a família delas. E eu falo que é uma batalha espiritual, sim. Mas a maioria das vezes é Deus querendo trabalhar na gente, querendo trabalhar o nosso coração, querendo tirar o formato disfuncional que está o seu casamento, para ele te dar um casamento novo, um casamento sarado, um casamento de acordo com aquilo que ele quer para a sua vida. O evento de injustiça que aconteceu com Betseba foi ela perder esse bebê. Ela foi vítima esse tempo todo. Ela foi tomada por Davi, ela teve o marido dela morto, ela casou com o rei. Não foi por acaso. Foi uma forma de reparação de dano de Davi. Não foi por um romance. Não foi porque eles tinham um caso. Não, o texto não retrata isso. A Bíblia não mostra isso. A gente não pode simplesmente achar que eles eram um par. Não. Davi
quer reparar o dano, encobrindo erro atrás de erro, em vez de ter falado para esse homem o que tinha acontecido. Mas imagina o escândalo, né? Enfim. Ela se tornou mãe de Salomão. E eu não vou entrar na parte em que ela aparece depois em Reis, como mãe já de Salomão, ajudando ele. Eu quero nessa história concentrar na vida. Deus permite vidas. Deus tá cuidando de nós, tal como ele cuidou de Agar lá no deserto. Deus cuidou de Betseba e honrou a vida dela entregando um rei. Dos entulhos da tua vida, Deus pode construir um edifício de santidade. Ouça novamente essa frase. Dos entulhos da tua vida, Deus pode construir um edifício de santidade. O seu deserto, a sua dor, a sua provação, a sua maior dificuldade pode se tornar testemunho e edificar outras vidas através dela. Se você ainda não está vivendo isso, se você ainda não entendeu que toda a sua provação ela vem para exaltar o nome de Deus e para que você seja testemunha viva do que Ele faz na tua vida, do que Ele já fez, do que Ele continua fazendo, porque Deus não é um Deus de um milagre só. Tem gente que vive no milagre e fica parado naquele milagre. Ah, Deus já fez. Ah, porque na época que Ele fez. Ah, porque nessa época que era bom. E para no tempo. Não pare no tempo. Deus é um Deus de milagres e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E você pode viver um milagre novo todos os dias. Aquilo que você mais acha absurdo e impossível, se for da vontade dele, ele faz acontecer na tua vida. E eu quero trazer aqui a questão da adoção. Eu ontem entrei numa aula totalmente aleatória, onde eu era sobre sistêmica familiar, constelação familiar, e aí estava falando de adoção. E aí eu trouxe para minha realidade, onde eu sou filha do primeiro casamento da minha mãe. Minha mãe se casou quando eu tinha 2, 3 anos, ela se casou novamente. E o meu padrasto se tornou meu pai, porque ele me adotou como filha, me tratou como filha sempre e esteve presente nessa minha jornada toda. E ele era meu pai. E aí, minha mãe nunca falou mal do meu pai biológico, minha mãe nunca tentou me afastar do meu pai biológico. Não, mas eu, desde criança, por uma questão de pertencimento, eu fiquei um pouco perdida. Porque a minha mãe não falava mal do meu pai, nunca falou. Também nunca fez questão da pensão dele, Ele não era presente na minha vida. Mas ela tinha colocado um pai. Ela substituiu, né? Vamos colocar assim, teve uma substituição. Então eu não tinha a carência dessa figura paterna. Só que aí, quanto mais eu estudo, quanto mais o tempo passa, mais eu entendo que pai e mãe são insubstituíveis. Não tem como você colocar outra pessoa nesse lugar. Não pode acontecer isso. Porque a chance disso trazer um prejuízo a longo prazo na vida adulta desta criança que teve essa substituição, ela é muito grande. Na minha vida não teve grandes prejuízos. Eu tive um momento da minha vida em que eu queria tirar o sobrenome do meu pai biológico. Eu passei muito tempo querendo tirar o nome dele. Abri contra a vontade da minha mãe um processo judicial para fazer isso. E graças a Deus não foi concluído. Meu pai veio atrás de mim, perguntou por que eu queria fazer isso. Nossa, enfim, Eu tinha 15 anos. Eu queria colocar o nome do meu padrasto
porque eu me sentia filha dele, mas eu não me sentia pertencente. Claro, eu não era, entende? Existe o pertencimento e toda vez que você quer excluir o pai biológico, e aqui eu não tô falando da minha mãe, agora eu quero trazer para casos que eu atendo todos os dias, de mulheres que são abandonadas ou se separam do pai do seu filho, e aí esse pai, ele é um pai ausente, ele é um pai que não tá nem aí, ele é um pai que não se importa com seu filho, e aí ela não quer falar dele. Quando ela não fala mal, aí eu não quero nem falar de quando ela fala mal, eu quero falar de quando ela acha que simplesmente tirar esse homem, essa figura paterna, vai diminuir o estrago, o tamanho do dano, sabe? Essa relação que ela teve fora de um casamento, ou às vezes até foi um casamento, mas aí teve a separação. Hoje mesmo eu tive conversando com uma amiga, e eu perguntei: como é que tá seu casamento, amiga? Porque alguma coisa me disse que seu casamento não vai bem. Tinha meses que eu não falava com ela. Meses. E eu cheguei e mandei essa mensagem: amiga, como é que tá o seu casamento? Não, primeiro eu perguntei: como é que você tá? Aí ela falou: tá tudo bem. Nossa, tá uma correria, mas tá uma correria boa. Aí eu: é mesmo? E o casamento, como é que tá? Aí ela: não, o casamento não vai bem não. Na verdade, tá indo pelos ares. Aí eu: ai, como assim? Ela: então, já tem 10 anos que a gente tá casado, e aí ele resolveu que agora ele quer implicar com os meus filhos. Os filhos que ela trouxe pro casamento, que era de outro relacionamento. Depois de 10 anos. Quando você se casa com um homem já tendo um filho, é muito sensível como você vai lidar com isso. Quem vai ser esse homem? Porque a minha mãe, ela foi muito sagaz, ela foi muito esperta e abençoada e iluminada em procurar um pai pra mim. Ela não estava procurando um marido, ela não estava procurando um namorado, ela não estava procurando alguém para matar a carência dela, ela estava procurando um pai para a filha dela. Ela tinha essa clareza. E no que ela estava procurando um pai para a filha dela, ela encontrou um homem muito bom, que me tratou como filha, e eu sempre senti o amor dele de pai. Só que às vezes acontece de você se envolver com um homem pela sua carência, porque você já tá ficando pra titia, e aí no que você já tá ficando pra titia, às vezes você nem tem um filho, mas você se envolve com um homem que já foi casado, e aí ele vem com um pacote completo, ele vem com um filho do relacionamento anterior, e você não quer lidar com isso, você só quer lidar com o pai. E aí às vezes no início, pra agradar, você aceita, mas aí no casamento as coisas começam a ficar difíceis, porque uma hora essas crianças crescem e elas às vezes dão um pouco de trabalho. Filho biológico dá trabalho, o enteado, um filho adotivo, então, quem dirá? Tem a fase da birra, tem a fase da rebeldia, e aí você já começa a olhar para aquele filho que não é seu com ranço, sendo que ele não tem nada a ver. Foi você que aceitou. Ou então o seu marido teve um caso extraconjugal, teve um filho fora do casamento e você aceitou o filho. Porque na verdade o que você queria era aceitar o marido. A culpa era da outra mulher que engravidou. Aí você aceita esse homem de volta. E aí você tem repulsa por essa criança. Você maltrata essa criança. Você não tem carinho, você não tem amor. Eu não sei quem é que tem que ouvir isso, eu não sei pra quem, mas isso ficou latejando no meu coração muito forte de ontem pra hoje. E eu falei, eu nem sei como é que isso costura na história de Betseba, mas eu vou ter que fazer, eu vou ter que levar essa história de alguma forma. E aí hoje eu perguntei lá no grupo das mulheres, na comunidade, né, Lapidando Mulheres, eu falei assim, quem já teve vontade de adotar um filho? Às vezes você não tem nada a ver com esses casos que eu trouxe aqui. Às vezes você já pensou em adotar um filho, como eu. Eu, na verdade, eu sempre pensei na adoção como uma possibilidade. Sempre, 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 sempre. E aí, enquanto eu penso na adoção como uma possibilidade, eu me envolvi com um homem que
de cara o Gustavo falou pra mim, não tenho vontade de adotar filhos. Então, isso naquela época que a gente se conheceu, ele falou isso pra mim. Hoje, ele já fala assim pra mim, olha, não tá no meu coração, mas se eu entender que é pra fazer, que acontecer alguma coisa em específico, ele fala assim, a gente não vai lá buscar, mas se o caso aparecer pra gente, eu também não vou me recusar. Se alguma coisa acontecer, que for pra gente isso, Deus vai mostrar. Se tá no seu coração tão forte assim e for pra ser, vai ser. Teve uma vez que a gente teve essa conversa, uma única vez. Mas toda vez que a gente tá com um homem que já tem um filho, a gente precisa adotar essa criança. E a adoção é um ato de amor. A adoção não é caridade. Esse enteado, você não vai ocupar o papel de mãe na vida dele. Assim como você não tem que procurar um pai para o seu filho. Você tem que entender o lugar de cada um. Quem você vai procurar? Um padrasto. Que seja um padrasto muito bom, que respeite, que ame, que tenha carinho. Mas você não pode, para o seu filho, negar a origem dele. A origem é muito importante. Esse filho é 50% você, 50% o homem. Esse filho do seu marido, que às vezes te dá ranço, que você rejeita, é 50% o seu marido. Ele é filho da outra mulher? É, mas ele é 50% o seu marido. Você precisa adotar essa criança, tal como o homem precisa adotar. Não é substituir o papel, é adotar. E aí eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia fala da vida. Eu separei uns versículos. Tô caminhando pro final já. Fica aqui. Não se distraia como Davi se distraiu. Salmo 139, versículo 16, fala o seguinte: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Salmo 139, 16. Os teus olhos, os olhos de Deus, te viram quando você ainda era um embrião. O embrião é o estágio depois do espermatozoide. O espermatozoide encontra o óvulo e vira um embrião, né? Aula de biologia básica é isso. Deus te viu. Os olhos de Deus. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Pera lá, Rona, você está me dizendo que Deus já tinha escrito a minha vida e o livre-arbítrio? Não. Ele determinou para você bênçãos, vitórias, prosperidade, abundância. Ele já liberou na sua vida tudo isso. Agora, se você acessa tudo isso, vai depender do que o seu livre-arbítrio te permite escolher. É igual quando a mãe e o pai planejam ter um filho, e aí eles planejam a vida inteira. Olha, ele vai estudar nessa escola, ele vai fazer inglês, ele vai fazer esportes, e aí ele vai estudar na faculdade tal, e depois ele vai trabalhar em tal lugar. Deus faz planos, tal como nossos pais. Mas se serão determinados esses planos, se serão cumpridos esses planos, depende de mim, depende de você. Eu achei muito forte esse versículo, porque se Deus olhou para o embrião, aqui a gente está falando do poder da vida. Aqui a gente está falando da permissão que Deus nos dá de viver. Se você foi um filho não planejado, se você é uma filha que não foi planejada, uma gravidez que não foi planejada, uma gravidez fora do casamento, uma gravidez que sua mãe estava namorando um cara ou que ela só se encontrou com uma vez, você não foi desejada, você não foi planejada. Às vezes sua mãe não quis te criar, às vezes seu pai te abandonou, às vezes você é vítima de um abuso, de uma situação de violência.
A partir do momento que você virou um embrião, seu espírito que estava lá no céu com Deus, toma conta desse embrião. Deus sopra a alma em você. E ficou claro para mim pela primeira vez que o livre-arbítrio ele gera situações como uma gravidez indesejada. O livre-arbítrio gera isso. Mas a partir do momento que aquele espermatozoide cruzou a linha e conseguiu entrar no útero, aquele embrião tem o favor de Deus a partir daquela concepção. E quando Deus recolhe para si os anjinhos, né, enquanto ainda está no ventre e se torna um aborto, seja ele espontâneo ou não, lá ele vai para o céu. Mas quando Deus permite a vida, como ele permite a sua vida para você estar aqui assistindo essa live hoje, é porque Deus tem planos para sua vida. Claro que Deus não está permitindo que você viva para estar escassa como você está, para estar infeliz, amargurada, batendo murro em ponta de faca igual você tem tido, igual tem acontecido com você. Não é isso que Deus quer para você. Não é isso. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e Ele te olhou enquanto ainda embrião, Ele tem promessa para a tua vida. Cabe a você se tornar quem você precisa ser para acessar cada uma dessas bênçãos do banquete disponível que Ele tem para você. E aí tem um outro versículo que fala, Efésios 1:5. Efésios 1, capítulo 4, versículo 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Pera lá, Deus me escolheu antes da criação do mundo. Lembra que eu falei que você era um espírito que estava lá no céu com Ele? Você não é um ser natural vivendo experiências espirituais. Você é um ser espiritual vivendo experiências naturais. Porque antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, Deus nos escolheu. Deus me escolheu, Deus te escolheu. Para sermos santos e sem culpa diante dele. Santos e sem culpa. O que é santo? Santo não é sem pecado. Santo é ser separado. E eu bato muito na tecla que é a maneira mais próxima da santidade, a melhor maneira da gente se santificar é através da nossa família. Quando a gente vive para a nossa família, quando a gente vive para a maternidade, quando a gente vive para o nosso marido, primeiramente não é só isso, mas como prioridade, essa é a nossa forma mais digna de ser santificadas. Porque santo significa separado. É quando você entende qual que é a sua primeira vocação. A sua vocação. Vocação vem da palavra vocare, que do grego ou do latim significa chamado. Para que você foi chamada? Foi para a maternidade, foi para a família. Deus fez Adão e Eva para eles multiplicarem. Esse é o chamado. Para eles dominarem sobre os céus e a terra. Para eles serem herdeiros do ouro e da prata. Deus não te colocou nesse mundo para viver essa vida miserável que você tem vivido. Miserável de amor, miserável de afeto, miserável de respeito, miserável de dignidade, miserável de dinheiro. Miserável. Miserável de virtudes. De você se olhar e não enxergar o real valor que você tem. E aí a segunda parte do versículo de Efésios é: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme bom propósito da sua vontade. Em amor nos predestinou já estava pré-determinado,
destinado. O destino já estava antecipado. Que nós seríamos adotados como filhos através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu lembro quando eu era adolescente, eu ficava pensando, por que falam que Jesus morreu por mim? Ele morreu por um monte de gente, uai. Eu tô aqui por acaso. Aí eu fico carregando essa culpa. Eu tinha esse diálogo interno, né? Na época que eu ia pra igreja, eu ficava assim, eu tenho que ficar carregando essa responsabilidade agora de Jesus na cruz. Eu ficava assim, eu tenho que ficar carregando. Essa história de Jesus morreu por mim. Não, ele morreu por um monte de gente. Agora, por mim. É a mesma coisa quando a gente pensa no voto. Ah, vai todo mundo votar, o meu voto não faz diferença. Não, faz. Cada pessoa faz diferença. Mas quando a gente fala de Jesus, está escrito que Deus já tinha nos escolhido nele. E ele já tinha colocado para Jesus Cristo nos adotar, porque antes dessa adoção de Jesus Cristo, antes de Jesus vir morrer no Calvário por nós éramos apenas criaturas, criação de Deus. E aí Jesus veio, passou por tudo que ele passou, foi pregado na cruz do Calvário, e a partir disso nós podemos ser chamados filhos, por meio dessa adoção. A adoção é um ato de amor. E quando você pensa em adotar um filho, você precisa entender que isso é muito sério. Não tem devolução. Apesar de ter na prática. Você sabia que 39% dos casos de adoção se tornam devolução? Esse é um dado muito alto, muito alto. Vou ler o último trecho e a gente caminha para o final. O último versículo. Tiago 1, 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, aliás. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Manter a nossa mentalidade no reino, manter as nossas ações no que é do agrado do Pai. Mas a primeira parte do versículo é cuidar dos órfãos e das viúvas. Cada um tem um chamado. Cada um tem o seu papel nesse mundo. E cada um tem aquilo que lateja, assim, ó, fica assim, nossa, que vontade que eu tenho disso, que vontade que me dá de ir para um hospital fazer uma caridade, de ir num abrigo, que vontade que eu tenho de passar um dia no lar de idosos, conversando com os velhinhos, que vontade que eu tenho de prestar assistência para alguém que está passando fome, que vontade que eu tenho de doar umas cestas básicas. Cada um tem aquela vontade que às vezes não faz, mas a vontade existe lá. Existe um incômodo que fica ali, ó. É uma janela emocional que fica ligada em você, te consumindo energia, porque aquilo que a gente não faz, que fica na nossa mente, consome a nossa energia. E começa a se tornar um peso quando a gente não tira, quando a gente não transforma essa energia em ação. Ela começa a ficar pesada. E aí, a adoção, eu preciso que você entenda que ela não é um ato de caridade. Eu vou adotar para impressionar a Deus, para agradar a Deus. Eu vou adotar. Não. A adoção é um ato de amor. Puro e genuíno. Amor. Você não pode querer adotar um filho pelos motivos errados. E eu vou te dar alguns motivos errados. Preencher um vazio, aquela lacuna, já que você não pode ter filhos, aí eu vou querer adotar. Pode ser que você, por não ter filhos, queira adotar, mas não pode ser só isso. Você precisa entender que vai muito além. Quando você quer substituir o vazio de um filho que morreu, por exemplo, ninguém é substituível. Pai não é substituível, mãe não é substituível, filho também não é substituível.
Esse é o motivo errado para você ir adotar um filho. Já teve casos, tem muitos casos de a mãe que teve um aborto na sua infância, na sua adolescência, que ela interrompeu uma gravidez, e aí na vida adulta ela fica achando que vai reparar esse erro se ela adotar um filho. Isso também é um motivo errado. A reparação de um aborto. Um aborto induzido, né? Nesse caso. Não. Esse é um motivo muito errado para adotar. Para impressionar as pessoas, nossa, olha como ela é caridosa, olha como ela é diferente, como ela quer. Não, isso também é errado. É a vaidade. Pelo motivo da vaidade, a chance de dar errado essa adoção e você poder querer entrar nessa estatística de 39% da devolução é muito grande. E aí fala-se muito do processo ser demorado, né? É um processo muito demorado. Eu já até pensei em adotar um filho, mas é um processo tão burocrático, é tanta coisa, às vezes demora 10 anos, é verdade. Tem vezes que tem casos que são rápidos. A minha massoterapeuta, que ia lá em casa fazer massagem em mim quando eu tava grávida da Catarina, ela falou que o processo de adoção dela durou 3 meses, não, 20 dias. 20 dias, eu lembro que foi assim, uma coisa absurda, que nem ela acreditou. Ela deu entrada nos papéis, quando ela viu, ela já estava com o filho antes de completar 30 dias. Ela estava pronta para receber aquele filho. Não foi por acaso que aconteceu aquilo com ela. Enquanto isso, tem outras mulheres que passam anos na fila. Anos e anos e anos, eu tô falando de muitos anos. 5 anos, 8 anos, 12 anos. O processo demorado faz você amadurecer seu coração, se é isso mesmo que você quer fazer. Toda promessa passa pela prova do tempo. E a espera é para nos preparar. E isso é para qualquer coisa. Toda promessa que Deus te dá, ela precisa passar pela prova do tempo. Porque durante o tempo em que você está esperando, você está se moldando, se lapidando, aprendendo, se preparando para de fato estar pronta para receber aquela promessa. E isso pode durar 6 meses, 3 meses, 1 ano, 5 anos, 8 anos. Eu tenho uma amiga que ela se separou 10 anos atrás. E o sonho dela é casar e ter mais um filho. Ela já está com mais de 40 anos. E até hoje ela não conseguiu se envolver com alguém, conseguir, de fato, deslanchar no relacionamento. Tem 10 anos que ela quer casar e não consegue. Ela tá vivendo o processo dela. Alguma coisa ela ainda não conseguiu aprender. Ela não conseguiu encaixar. Às vezes o orgulho... Não vou entrar aqui. Não quero expor ninguém. E aí, eu quero voltar para o caso de filhos extraconjugais. Seja seu filho que você tem já e você vai se relacionar você vai se casar com um outro homem, seja o filho do homem com quem você aceitou se relacionar. Você precisa adotar esse filho. Eu já falei, né? E a adoção, ela precisa respeitar algumas leis. Quando a gente fala de sistêmica familiar, constelação familiar, a gente precisa ter um entendimento, uma expansão de consciência sobre algumas leis que existem. E aí vocês vão entender porque eu contei a minha história no início. Algumas leis, como a lei do pertencimento. É sobre você, quando você adota um filho, ou quando você tá com um filho que não veio da sua barriga, que não é sua origem, esse filho ele precisa saber a origem dele. Ele precisa todos os dias, ou de tempo em tempo, saber de onde ele veio. Ele teve um pai, ele teve uma mãe, e hoje a mãe dele não tá mais aqui. Contar a história verdadeira. A gente não pode ficar tentando proteger os nossos filhos das histórias reais
contando mentirinhas ou então deixando de contar histórias. Mas o que a gente precisa ter é discernimento e sabedoria para contar de forma que não fere, de forma que não julga, de forma que não acusa o outro que não está ali naquele momento, o outro que foi embora por qualquer motivo que seja. É contar a origem. Essa criança, você tem um pai, você tem uma mãe. Você pode não conhecer a sua história, mas você tem um pai, você tem uma mãe. Foi preciso um espermatozoide encontrar um óvulo e se tornar um embrião. E você tem 50% de cada. Esse filho tem 50% de cada. Quando ele aceita a origem dele, ele precisa entender que ele tem uma chance de viver e que ele foi amado 2 vezes. Uma, por quem permitiu ele viver, porque uma mãe empresta seu corpo para uma gravidez. Seja ela de um abuso, seja ela não desejada, seja ela de um namoro, seja ela de um cara estranho, seja ela de um dia na balada. Se a gravidez foi adiante, só por esse motivo, você já deve ter gratidão pela decisão de quem carregou você no ventre. Foi necessário alguém emprestar o corpo para você estar aí dentro, para você desenvolver. Às vezes você ainda não é mãe, mas tem problemas com a sua mãe. Olha para ela com outro olhar. Olha para a menina que foi a sua mãe quando a sua mãe engravidou. Quem era aquela menina? Não olha para sua mãe com quem a sua mãe se tornou hoje. Olha para sua mãe quando menina lá atrás. Quem ela era? Ela emprestou o corpo dela para você vir à vida. Então a pessoa, quando ela tem a lei do pertencimento bem definida na mente dela, na cabeça dela, na história dela, na árvore genealógica dela, ela começa a plantar gratidão, a semente da gratidão, porque ela agradece por viver. E ela agradece por alguém ter escolhido ela, seja na adoção, de um processo de adoção, seja por um enteado. Quando você adota alguém, essa pessoa teve 2 oportunidades, a de vir para esse mundo e a de ser adotada por um enteado, por um padrasto ou uma madrasta. E a lei da ordem e hierarquia não pode ser ultrapassada, essa é a segunda lei. Os pais biológicos sempre vêm primeiro e isso dói. E isso mexe com a gente, porque às vezes o pai biológico não merece, o pai biológico não tá nem aí. Às vezes o pai biológico é um infeliz. Às vezes o pai biológico tá na cadeia, às vezes o pai biológico fugiu, às vezes o pai biológico, quando descobriu que estava grávida, mandou você abortar. Às vezes acontece. Mas esse pai precisou fazer o papel dele para te trazer a vida, para trazer a vida do seu filho. Esse filho que te sara todos os dias, sabe? Esse filho que você olha para ele e fala: meu Deus, obrigada pela vida do meu filho. Se você rejeitar o pai dele, de alguma forma você está rejeitando 50% do seu filho. E ele sente isso. Se você rejeita seu pai, 50% do seu filho está sendo rejeitado automaticamente. Ah, não, meu filho é tudo para mim. Então aceita o pai dele. Aceita. A história desse filho foi permitida, a vida desse filho foi permitida por Deus. Aceita essa adoção em Jesus Cristo e aceita a história da origem da vida do seu filho. E existe a última lei que não pode ser negligenciada, que é a lei do equilíbrio. E essa vale para adoção, vale para filhos biológicos. A lei do equilíbrio, ela fala que o pai dá, a mãe e o pai dão e o filho recebe. E aqui a gente está falando de amor. A gente está falando de
de que o natural é o pai e a mãe se doarem para os filhos. E os filhos não precisam carregar a responsabilidade de ter que retribuir. Não é por aí. Quando o pai cria um filho falando, porque você tem que cuidar de mim, porque graças a mim que você existe. Isso traz uma distorção da identidade, do que é natural, do ciclo natural das coisas. Filhos recebem amor, pais dão um amor. O pai sempre é maior que o filho. O que isso quer dizer? Que toda vez que você olha para sua mãe com dó de quem ela foi, ou pensando que você faria melhor que ela, ou pensando que você não faria o que ela fez. Quando você julga sua mãe pelas ações que ela tem, você está querendo ser maior que a sua mãe, você está querendo ser melhor que ela. E na sistêmica familiar, o pai e a mãe sempre são maiores que o filho. Então você olha para eles com respeito, com gratidão. Gratidão principalmente. E não fica tentando resolver o problema dos seus pais, não. Às vezes a gente fica querendo resolver o problema dos nossos pais. E a gente sai do nosso lugar de filho. Quantos homens estão destruindo seus casamentos porque eles são maridos das mães? A mãe é solteira, a mãe é viúva, a mãe é separada. E aí ele fica cumprindo o papel de marido da mãe e deixa a casa dele desamparada. E aí ele coloca a mãe dele num pedestal, a mãe dele está em primeiro lugar. Não. Na dinâmica familiar, quando você sai de casa, a sua esposa está em primeiro lugar, o seu marido está em primeiro lugar, porque também tem um monte de mulher tola colocando a família em primeiro lugar. Colocando a mãezinha dela, não, eu só vou aonde minha mãe for. Eu só caso se minha mãe puder morar com a gente. Porque a minha mãe tá sozinha e eu não posso deixar ela sozinha, ela tem que vir morar com a gente. Quando você fica nessa condição de querer ajudar, de querer ser melhor, de querer ser estender a sua mão, você sai do seu papel de filha. Você não pode ser marido da sua mãe. Assim como seu marido não pode ser marido da sua mãe. Da mãe dele, no caso. Quando a gente está em papéis errados, a nossa vida fica em desequilíbrio. Fica pesado, a carga fica pesada. Quando você olha para sua mãe como uma coitada, como uma ignorante, como uma mulher que só teve escolhas erradas, que fez um monte de coisas erradas que você jamais faria. Nossa, eu jamais faria isso. Agradeça a ela. Porque quem você é hoje é graças a ela, de bom ou de ruim. Mas eu sou desse jeito porque eu quis ser diferente dela. Isso também é graças a ela. Agradeça a ela. Não olhe para sua mãe achando que você é melhor do que ela. Esse não é o seu papel. Seu papel é amar a sua origem, amar da onde você veio. Por mais esquisita que seja a sua história, por mais atípica que seja a sua história. Ruana, você não conhece a minha mãe. Minha mãe, assim que eu nasci, me entregou pra minha avó. Minha mãe nem quis ficar comigo. Minha mãe foi viver a vida. Enquanto eu tava lá. Sem o amor dela. Minha mãe não fazia questão de ligar pra mim. Minha mãe deixou eu ser criada pela minha irmã mais velha. Toda vez que você visita a sua história nesse papel de vítima, você não cresce. Você não prospera. Alguma área da sua vida fica em desequilíbrio. Fica desfavorecida. Toda vez que você olha para o seu passado, para a sua história, quando pensa no seu pai, na sua mãe, com um olhar de vítima, dentro do conceito de inteligência emocional, toda vítima sofre. Quando você é vítima, toda vítima sofre. Por isso que eu falo para as minhas alunas mentoreadas não ficarem se intitulando mãe solo. Porque a mãe solo é aquela mãe abandonada, aquela mãe que cuida de tudo sozinha, aquela mãe guerreira. A mãe solo é uma mulher que, nossa, ela precisa ser pai e mãe. Não, você é uma mãe, você está solteira. Fim. Seu filho tem um pai.
Pode ser o pior pai do mundo. Pode ser um pai ausente. Pode ser um pai que não tá nem aí, mas seu filho tem um pai. Você não fez sozinho esse filho. Ah, ele é só o genitor. Hoje eu atendi uma outra mentoreada que eu tô acompanhando e ela falou, porque o genitor do meu filho, que o genitor... Eu falei, que isso? Para com isso, para por aí. Ele não é genitor não, ele é pai. Seu filho tem pai. Se você ficar tratando o pai do seu filho como um mero genitor, você vai tirar do seu filho a possibilidade dele se enxergar como um filho que tem um pai e que tem uma mãe. E isso tira desse menino a dignidade e a força, porque pai dá direção, pai dá força. Pai traz dignidade. E quando você quer tirar isso do seu filho, da sua filha, não, porque seu pai não tá mais aqui. Não, deixa que a mamãe cuida de tudo. Deixa que a mamãe é o suficiente. Deixa que a mamãe vai no dia dos pais também. Deixa que a mamãe cuida. Não. Você nunca vai substituir. Você nunca vai substituir um pai. Você, mãe, nunca vai substituir o pai do seu filho. Com outro homem ou você tentando ser a melhor mãe do mundo. Não. Ocupe o seu papel de mãe. Se for para você se casar, case-se com um homem e entenda que ele não é o pai do seu filho. Ele deve sim adotar o seu filho, mas ele vai ser o padrasto dele, porque o seu filho tem pai, ele tem origem. Ele precisa pertencer à origem dele, da onde ele veio, porque senão ele vai crescer uma criança perdida, sem pertencimento. Mas ele é meu pai, mas não é. Ele cuida de mim, mas não cuida. A história precisa ser clara. E é isso. Falei demais. Ninguém interagiu aqui comigo hoje. Não vi um comentário. Caso alguém queira falar alguma coisa, não sei se o que eu falei fez sentido ou foi todo desconexo. Eu não sei. Eu sei que eu tava com essa mensagem muito forte, ardendo no meu coração. E eu precisava entregar ela. Eu não tinha Betseba na minha lista de mulheres para estudar. Ela apareceu para mim essa semana mais claro que o raiar do sol, como que fosse ela. Então, no desenrolar do assunto, eu não sei para quem que foi isso. Se vai ser para quem vai assistir a live ainda, depois que ela ficar salva. Eu tenho pessoas que estão aqui do início ao fim. Eu tenho as meninas que estão aqui, tem algumas que estão aqui assistindo desde o início até o final. E eu não sei o que fez sentido pra você, se alguma coisa fez sentido. Mas nessa questão de ficar mentoreando e acompanhando algumas meninas, eu decidi abrir uma turma especial ainda esse ano de mentoria, de fazer um acompanhamento mais de perto, porque eu não estava dando conta de responder o WhatsApp. Era uma demanda que estava muito grande no WhatsApp, no direct, de novas situações chegando e eu trazendo direcionamento, né, trazendo a direção. E aí foi baseado nisso que eu criei uma mentoria. E se você estiver assistindo isso, tiver interesse em conhecer essa mentoria, ela é baseada na tríade da sua vida: corpo, alma e espírito. Onde você vai olhar para dentro. Você vai parar de olhar para os problemas. Você vai parar de olhar para sua prova e da forma que você está patinando nessa prova. Você vai olhar para dentro e para o alto. E a gente vai fortalecer a sua musculatura espiritual. A gente vai amadurecer a sua inteligência emocional. E então, ao final de 30 dias, você vai ter mais clareza para lidar com seus problemas, com seus desertos, com as suas frustrações, com as suas histórias tristes, com seus dramas pessoais, com seu problema no casamento. Ao final de 30 dias, você vai ter um amadurecimento maior para lidar com os seus problemas, com as suas crises. Ao final desses 30 dias, você vai ter mais discernimento. Você vai fortalecer a sua fé. Igual a gente está fazendo aqui agora, você vai ter um acompanhamento diário por 30 dias.
nessa mentoria. E aí, se você tiver interesse, me manda um direct. Eu abri ela pensando realmente num grupo seleto de mulheres que buscam crescimento, avanço, dar o próximo passo. Para quem quer agir, mas não sabe como começar. Eu não sei qual que é a tua dor, qual que é o teu problema hoje. Mas eu sei que quando você olha para dentro e para o alto, os problemas que eram gigantescos começam a se tornar menores. E você começa a aprender a resolvê-los de maneira mais leve. E é isso. Quero agradecer a sua presença. Mãe, a senhora estava aqui comigo esse tempo todo. Obrigada. A Edna. A Lohana saiu aqui agora. A Mari. Quero que... se uma frase que eu disse aqui tiver feito sentido pra você, pra mim já valeu a pena. Mas se mais alguma outra coisa tiver valido a pena, tiver virado alguma chave pra você, me manda um direct, eu vou gostar de saber. Vamos conversar. Tá bom? Vou fechar aqui agora. Vou encerrar. Se você puder tirar um print e postar no seu Instagram, que a gente estava em live. Na hora do print, agora é a hora do print. Vamos fazer um print? Vamos fazer um print? Eu vou fazer um print daqui. Eu fiz um print de olho fechado. Vou fazer outro print. Ó. Fiz. Você tá fazendo um print aí? Eu tô fazendo aqui. É isso, gente. Falei muito. Meu Deus. Minhas lives são sempre tão demoradas.